Graça e paz, amados irmãos, amigos, igrejas que acompanham a programação da Constante TV. Hoje, segunda-feira, primeiro programa da grade de toda semana, programa Aroma de Vida, um programa dedicado à pregação expositiva da Palavra de Deus, estudando livros da Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E estamos, nesse momento, expondo a primeira carta, esta carta extraordinária, escrita pelo apóstolo Pedro. E nós devemos sempre, como cristãos e como povo de Deus, agradecer a Deus por ter nas mãos a sua revelação, toda a sua orientação, porque Ele não nos deixou às escuras, tateando, tentando imaginar o que significava ser cristão e como os cristãos devem viver. Temos nessa carta um verdadeiro banquete para nos deliciarmos em conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus. Por isso eu motivo você a ler esta carta e acompanhar a exposição. Motivo você a entrar na playlist do programa Aroma de Vida e assistir às mensagens anteriores, desde o versículo 1 até o presente momento. Hoje nós consideraremos diante do Senhor 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 17. Está escrito assim na palavra de Deus: E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Aqui nós temos mais um mandamento e nós veremos agora, recordando, que o apóstolo Pedro, ele de capítulo 1, verso 1 ao verso 12, ele estabeleceu o fundamento e o alicerce doutrinário. Então, a partir do verso 13, ele faz este verso, a transição. É uma espécie de ponte que vai ligar as duas grandes partes desta carta. A primeira seção doutrinária, de alicerce doutrinário, e todos os desdobramentos éticos, morais, pessoais, familiares, sociais e eclesiásticos desta carta, destes mandamentos. Primeiro, o que Deus fez, agora o que nós devemos fazer baseados no que Deus fez. E no verso 13, o apóstolo Pedro nos diz que, uma vez que ele expôs a doutrina da salvação, o nosso entendimento está pronto, está preparado para entrar em ação. O nosso entendimento agora tem as verdades reveladas por Deus e ele está preparado. Estamos com as ideias corretas, com as verdades corretas e vamos ver então as aplicações. Quais são os nossos deveres diante do que Deus fez? Vejamos. Ele diz, portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, em primeiro lugar, tende autocontrole. Já vimos, significa sobriedade. Não se deixar embriagar por álcool ou intoxicar por drogas, no sentido de que as ideologias, no sentido de que as ideias humanas, elas podem fazer com o entendimento humano o que as drogas e o álcool podem fazer com a mente, o corpo humano. Em segundo lugar, esperai inteiramente na graça. Coloque toda a sua esperança na graça de Deus e não em si mesmo e em suas próprias forças. Em terceiro lugar, não vos amoldeis aos desejos, não entrem no esquema dos desejos, não satisfaçam, não saciem, não gratifiquem os desejos pecaminosos. Pelo contrário, em quarto lugar, sede santos em todo o vosso procedimento. E agora veremos, andai com temor. Este é o quinto mandamento.
andai, diz o texto bíblico, com temor. É isso o que nós devemos fazer diante do que Deus fez. Ele nos salvou. Como os salvos devem viver? Os salvos devem ter autocontrole. Os salvos devem esperar na graça. Os salvos não devem entrar no esquema de saciamento e satisfação de desejos pecaminosos. Os salvos, ao contrário, devem ser santos em todo o seu procedimento. E os salvos devem andar com temor. Agora, é muito importante compreender por quê. Observem que o apóstolo Pedro, ele diz: andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação. Ora, pensem comigo, diz o apóstolo Pedro, vocês chamam a Deus de Pai? Vocês invocam em suas orações, em seus clamores, vocês se remetem, reivindicam a paternidade de Deus? Vocês são filhos de Deus. E Pedro já havia dito que Deus nos regenerou. Ele já havia dito, neste primeiro capítulo, que nós somos filhos de Deus porque Ele nos fez nascer de novo. E porque somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Pedro, por analogia, comparou a salvação a uma herança eterna, que não pode ser tocado pela morte, pelo tempo e nem pelo mal. Portanto, Deus é Pai. Ele já nos exortou para que nós possamos agir como filhos obedientes. Sendo assim, Deus é nosso Pai. Nós somos seus filhos e nós o invocamos, nós o chamamos, nós reivindicamos isso, nós alegamos, Deus é nosso Pai, nós somos seus filhos, e isso é um fato, e isso é uma verdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, quando pediram para que Ele ensinasse sobre como orar, Ele disse assim em Lucas, capítulo 11, Ele disse, Ele então lhes falou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Observaram? Na preciosa oração do Pai Nosso, registrada por Lucas e por Mateus no Sermão do Monte, a primeira palavra da oração é Pai. Com quem nós vamos falar? O Pai. Deus é Pai. Ele se revelou como Pai. Então, na oração do Pai Nosso, Ele não só nos ensina o que devemos pedir, quais são os assuntos que devemos tratar com Deus, mas Ele nos ensina a chamar a Deus de Pai. Ele diz em Lucas 11:13, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Mais uma vez, Jesus apresenta-nos Deus como Pai, que dá boas dádivas aos seus filhos. Aprendemos em Mateus, capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus dizendo, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai. Ora a quem? A teu Pai. Deus é Pai. Ele é teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Observe que Jesus faz questão de dizer, e Deus, que é teu Pai, e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai, observar o teu Pai, vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Deus é o nosso Pai e nós temos essa certeza. Deus revelou, Jesus revelou a Deus como Pai
E é tão interessante o fato de que em aramaico, Abba, papai, paizinho, um nome usado pelas crianças pequenas para se dirigir carinhosa e afetuosamente a seus pais, marcou tanto Jesus apresentando Deus como Pai, que até para cartas escritas pelo apóstolo Paulo para gentios, para pessoas que não eram de um fundo cultural judaico, que viviam longe da Palestina, como, por exemplo, a região da Galácia, sul da Ásia Menor, para os cristãos de Roma, ele manteve o original Abba. Nós encontramos em Romanos, capítulo 8, 15 e 16, lemos: porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Observaram? Paulo manteve o aramaico, escrevendo em grego para um público gentio. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Portanto, Deus é Pai. Em Gálatas, nós encontramos a mesma expressão, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, Deus é o nosso Pai. Mas, se eu clamo, eu chamo, eu invoco a Deus como Pai, eu devo me lembrar, diz o apóstolo Pedro, que eu chamo de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um. Deus se revelou como Pai, mas ele se revelou como Santo. Pedro acabara de dizer, sede santos porque eu sou santo. É o que está escrito, é o registro da revelação. Mas Deus não é só Pai e só Santo, ele é justo. A santidade de Deus expõe o pecado. A justiça de Deus se opõe ao pecado. Deus está se revelando como justo. É um grande equívoco cometido por muita gente, intencional. Destacar, pensar, escolher, selecionar um atributo de Deus que mais lhe convém e lhe agrada e reduzir Deus àquele atributo. Então, muita gente gosta de dizer Deus é Pai, só que estão confundindo pai e paternidade com paternalismo, usando aí este termo com uma conotação pejorativa, aquela ideia do pai que alisa o filho, apesar dos seus erros, aquele pai que acoberta os erros do filho, aquele pai que defende o filho. Quantos pais vão às escolas brigar com direção, professores, apesar dos filhos estarem errados? Quantos pais defendendo e livrando seus filhos das consequências dos seus erros para protegê-los, apesar de estarem errados? Deus é Pai, mas Pedro, que é pastor, e a sua experiência pastoral o levou a escrever o que ele escreveu, porque, dirigido pelo Espírito, ele sabia que muita gente, ao pensar em Deus como Pai, seria tentado a ter uma visão distorcida da paternidade de Deus e pensar que Deus é aquele grande Pai, é o paizinho que vai acobertar tudo, vai endossar tudo, não será rigoroso, não será punitivo, e então vão ficar com uma ideia distorcida de Deus. Deus é Pai. Por isso Pedro está dizendo, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um. Deus, que é Pai, também é juiz, e é juiz justo. É um juiz que julga, diz o apóstolo Pedro, as obras de cada um. Nós somos filhos, Deus é Pai.
E é muito importante deixar claro que Deus julga, como diz o texto bíblico em 1 Pedro 1,17, segundo as obras de cada um. Sabe por quê? Porque, embora a salvação seja pela graça de Deus por meio da fé, o juízo será baseado nas obras. Ninguém será salvo pelas obras, mas os salvos praticam boas obras. O juízo final não será para determinar quem será salvo e quem não será salvo. Isso já está determinado quando, em vida, uma pessoa rejeita Jesus Cristo como Filho de Deus, o único e suficiente Salvador, ou ele se arrepende dos seus pecados, crê e confessa o Filho de Deus como seu Senhor e Salvador. É a sua atitude de aceitação ou rejeição do Filho de Deus como Senhor e Salvador que define se haverá salvação ou perdição. Mas todos serão julgados, os salvos serão julgados e os perdidos serão julgados. Deus julgará cada um e todos, diz o texto bíblico, segundo as obras de cada um. Portanto, ninguém escapará do juízo, porque se haverá ou haverão graus de punição no inferno, haverá punições mais rigorosas. Jesus disse que haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra do que para aquelas cidades que viram a glória de Deus, o poder de Deus e o amor de Deus através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que Jesus operou, e eles não se arrependeram. E Jesus falou de um rigor maior e de um rigor menor, dando claramente a entender que haverão graus de punição no inferno, mesmo no inferno, mas haverão graus de punição também no céu. Haverá galardões de Deus. Deus julgará os salvos segundo as suas obras. É por isso que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo dizendo: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Observaram? É necessário que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, todos serão julgados por Deus, um julgamento baseados em obras. Ora, Pedro está dizendo: vocês chamam a Deus de Pai? Ok, não está errado, está absolutamente certo. Mas Deus que é Pai, Ele também é justo juiz. Ele é justo. Ele não deixará o pecado impune. Ele não deixou o pecado de Moisés impune. Quando Moisés, em desobediência, ao invés de falar à rocha, ele bateu na rocha, contrariando a orientação clara de Deus. Deus não deixou Davi impune em virtude do seu pecado. Deus julga, diz o apóstolo Pedro, segundo as obras de cada um. Então ninguém escapará do justo juízo de Deus. Ora, se eu invoco a Deus como Pai, e se esse Pai é também juiz, e diz o apóstolo Pedro que ele julga sem discriminação de pessoas. Deus não discrimina. O seu julgamento é imparcial, é neutro. Ele não tem partidarismo, ele não tem preferidos e preferências, ele não tem queridinhos. Deus não olha primeiro para quem ele está julgando, não, para dizer: olha, é filho de fulano de tal, olha, tem muito poder, é uma autoridade, olha, tem muito dinheiro, é muito rico, olha, tem muita influência. Estas coisas não pesam. Deus não tem lado, ele julga de acordo com a verdade. Ele julga de acordo com o padrão moral que ele revelou. Não importa quem a pessoa é, o que ela tenha,
o que ela tenha realizado, o que ela tenha feito, o que ela tenha conquistado. Deus não julga de modo parcial. Os juízos humanos, eles são corruptos. Eles absolvem o culpado, culpam o inocente. Se alguém que eles vão julgar é conhecido, se pertence a um grupo, um lado, um partido que é o seu, são extremamente favoráveis, são extremamente frouxos no julgar. É um inimigo, é do partido adverso, rigor em última instância. Deus julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Veja o que diz Romanos. Mas nós sabemos, diz o apóstolo Paulo, que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, contra os que praticam tais atos. Observaram? O julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Não é de acordo com as pessoas que estão sendo julgadas, mas de acordo com a verdade. Ele também diz, mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. É o que lemos. O que é que lemos em Tiago? O que diz o Senhor? Tiago nos exorta, falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. A lei da liberdade é a lei moral. Deus revelou e com base no que ele revelou, o padrão de certo, de errado, de justo, de injusto, de bem e mal, de certo, de errado, ele vai julgar segundo a verdade. Não importa quem está sendo julgado, o que importa é o padrão moral divinamente estabelecido. Ora, isso é muito sério e isso também é muito importante. Sabe por quê? Porque, como acabamos de ver, Deus não faz discriminação. O que é que temos em Deuteronômio? Vejamos, lá em Deuteronômio, Moisés está escrito, e naquela ocasião, Moisés disse, ordenei a vossos juízes, ouvi as causas de vossos irmãos, e julgai com justiça entre eles, e também o estrangeiro que está com eles. Não fareis discriminação em julgamentos. Da mesma forma, ouvireis o pobre e o rico. Não tenhais medo de ninguém, pois o julgamento é de Deus. Trazei a minha causa que vos for difícil demais, e eu a ouvirei. Moisés sabia que rico tem poder, tem influência e pode ameaçar. Então não tenha medo. Pobre também poderia ameaçar um juiz de condená-lo, mesmo que ele estivesse errado. E o que Moisés está dizendo é, julgue com justiça. O pobre e o rico, da mesma maneira, sem discriminação. Ah, é rico, tem dinheiro, tem posição, eu vou aliviar. É pobre, é um João ninguém, eu vou endurecer, eu serei rigoroso. Não, Deus sempre proibiu isto aí. Vamos ver em Efésios, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Paulo está dizendo, Deus vai julgar de acordo com as obras. E se aquele cristão é escravo ou ele é livre, não importa a sua condição social, ele será julgado por Deus e receberá do Senhor todo o bem que fizer. Colossenses, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja, não importa. Deus não faz acepção de pessoas, ele é imparcial. Então, qual a lição do verso 17? Andai com temor. Como eu devo andar? É a mesma palavra que foi usada pelo apóstolo Pedro para dizer, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, todo o vosso comportamento, toda a vossa conduta. É uma palavra que descreve a vida
do ponto de vista da conduta, do procedimento, do comportamento na sociedade. Então, andai com temor. É assim que nós temos que viver, nos comportar e nos conduzir. Pedro diz, vocês são salvos e o dever dos salvos é andar, diz o apóstolo, com temor. Sabe por quê? Porque vocês estão chamando Deus de Pai. Mas não confundam, não diminuam, não reduzam Deus a esse atributo. Não interpretem equivocadamente. Ele é pai? Sim, ele é pai. Mas não é aquele paizão humano, relapso, que acoberta, encobre, endossa o erro dos filhos. Esse que vocês chamam de pai é também juiz. É aquele que julga cada um segundo as suas obras, sem discriminação. Então, se vocês chamam de pai aquele que também é juiz, como é que vocês devem viver a vida? Como é que vocês devem se comportar, se conduzir? Como deverá ser o procedimento de vocês, sabendo que aquele que vocês invocam como pai também é justo juiz, e que a vossa conduta, o vosso procedimento será por ele julgado, sem discriminação. Como vocês devem andar? Com temor. Veja o que Deus disse para Abraão, segundo Gênesis. Quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Anda na minha presença. Vive a tua vida com a consciência de que você está 24 horas diante de mim. E o Senhor o desafiou. E ser íntegro. Seja santo, inteiro, integral, íntegro. Observe o que Deus fala sobre Jó, no livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Andai com temor. Jó andava com temor. Ele era um homem íntegro. O temor a Deus fazia com que ele se desviasse do mal. O mal estava aqui, ele ia para lá. O mal está cá, ele vai para lá. Ele se desviava do mal. E o que o motivava a se desviar do mal era o seu temor. Temor a Deus não é medo, não é pavor de Deus. Temor a Deus significa que você o respeita, que você tem profunda reverência. Sabe por quê? Porque a impunidade, ela simplesmente, ela instiga, ela motiva a permanência do erro. Quando uma pessoa erra e ela é protegida por aqueles que deveriam julgá-la e condená-la, quando ela erra e o papaizão vai lá e protege, o que acontece? O crime compensa. O temor a Deus fará com que eu pense, Deus é meu Pai e Ele não deixará o meu pecado impune. Ele é o meu Pai amado, meu Pai querido. Ele me ama, Ele conhece as minhas necessidades. Quando eu tranco a porta do meu quarto, Ele me vê, Ele me ama, mas Ele também é juiz. E Ele não vai endossar os meus pecados, Ele não vai endossar o meu erro. Eu sei que Deus cumpre o que Ele diz. A palavra de Deus não cai por terra. Se Ele disse que não deixará o pecado impune, Ele não deixará. Então, o temor a Deus é esse respeito, é essa reverência, é esta certeza. Deus é Deus. Ele é justo, mas Ele se revelou como santo. Sede santos porque eu sou santo. Ele julga com justiça. Ele é justo e Ele julgará sem discriminação. Ora, sabendo disso, que Ele cumprirá a sua palavra e ela não cairá por terra, eu vou andar, eu vou viver com temor. Israel, por várias vezes, não temeu a Deus. Estava em pecado, em rebelião, em desobediência, mas dizia, Deus está conosco,
Vamos para a guerra e nós venceremos. E eram derrotados vergonhosamente, até por inimigos que eram mais fracos do que ele. Por quê? Porque não temeu a Deus. Pensou, Deus está comigo independentemente, incondicionalmente. É como hoje, Deus é pai, é paizão. O paizão está comigo incondicionalmente. Não tem problema. E aí não tem temor. Porque tem pai que diz assim, por exemplo, filho, se você ficar reprovado, você não vai ganhar presente de Natal e não vai viajar de férias. Aí o garoto fica reprovado e o pai dá presente e ele viaja de férias. No ano seguinte ele pensa, meu pai não cumpre o que ele diz. Então ele não tem temor ao pai, ele não respeita o pai, porque o pai não tem palavra. E muita gente projeta sobre a paternidade de Deus esse paternalismo pejorativo de pais que só prejudicam seus filhos com essa postura de endossar o erro. E o que o apóstolo está dizendo é, vocês chamam a Deus de pai e ele é pai, ele vos ama, mas ele é também juiz, ele julga a cada um segundo as suas obras, você não escapará do julgamento de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens. Então Davi não escapou porque era um homem de Deus. Moisés não escapou porque era um homem de Deus. Ninguém escapa porque é homem ou é mulher de Deus. Porque Deus é justo. Está errado, não importa quem é, não importa a posição, não importa. Então, o mandamento para os salvos. Como os salvos devem viver? Andai em temor. É assim que eu devo viver, assim que você deve viver, tendo a palavra de Deus na mente, lembrando do que Deus falou, o temor. Meu Pai me ama, mas Ele é justo, Ele é santo, e Ele cumprirá o que Ele disse. Eu o respeito, eu não vou me fazer de rogado. Eu não vou dar uma de João sem braço diante de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semeia, ele colhe. Então, andai com temor. E diz o apóstolo Pedro, durante o tempo da vossa peregrinação, a vida é descrita biblicamente como uma peregrinação. O peregrino é alguém que mora numa cidade, num país, temporariamente, ele não tem cidadania, ele não tem os direitos de um cidadão, porque ele está ali temporariamente, ali não é a sua cidade, não é a sua terra, não é o seu lar, não é o seu país. As Escrituras não cansam de lembrar que aqui estamos apenas peregrinando. A nossa pátria é o céu. Isso aqui não é o nosso destino eterno, não é. Então, durante o tempo da nossa peregrinação, durante o tempo que estivermos vivendo sobre a face da terra, vivamos com temor, respeitando e reverenciando a Deus, porque Ele é Pai, verdadeiramente é, mas Ele também é juiz e nós seremos julgados por Ele. Não importa se você é pastor, filho de pastor, se você é doutor, se é rico, se tem poder, não importa o que você fez, não importa o que você realizou, isso não pesará, isso não comprará Deus. Deus vai julgar você de acordo com o que você fez ou deixou de fazer, segundo as obras de cada um. Andemos com temor, é a minha oração, e eu rogo que Deus te abençoe, rica e abundantemente.